Olá, boa noite. Bem-vindos. Oi, Mônica. Oi, Simone. Ana, Silvia, bem-vindas. Dulce, você tá por aí? Que bom, direto de Uberlândia. Gile, você tá bem, menina? Oi, bem-vindos. Oi, Alan, você tá por aí, gente? Ó meus cabelos lindos hoje, lá do Alan. Vamos conversar sobre saúde mental, galera? Maria, bem-vinda. Que bom que você tá aí. Maria, minha colega psico, contribui aí hoje com essa live sobre saúde mental. A gente precisa falar tanto sobre isso, né? Essa campanha aí do Janeiro Branco, que é para conscientizar as pessoas, para acabar com esse preconceito besta, né? De que isso é coisa de louco, terapia é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, de que depressão é frescura, de que ansiedade é falta do que fazer. E assim vai, né? Essa é o objetivo do Janeiro Branco e que a gente tem que levar o ano inteiro, né? De janeiro a janeiro a gente precisa falar sobre saúde mental. Então, assim, eu quero que vocês me contem se vocês passaram por situações já, né? De psicofobia, de se sentirem constrangidos por alguma condição emocional que vocês estavam. Me contem se vocês já superaram essa fase, se vocês já passaram, né, por alguns transtornos mentais. As perguntas aí, eu tava dando uma olhada nas perguntas, muita coisa relacionada a quais são os sintomas, então eu vou tentar fazer um geralzão aqui, né? Porque quanto mais informação a gente tiver sobre quais são os sintomas da ansiedade, da depressão, que são os transtornos mais comuns, mais a gente consegue acabar com esse preconceito, mais a gente consegue ajudar as pessoas que estão próximas e assim vai. Oi para quem tá entrando. Camila, Débora, Paulinha, bem-vinda. Gente, manda aviãozinho aí pra chamar o resto da galera, que demora um pouquinho pra entrar, né? E vamos lá. Vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o Janeiro Branco, da onde surgiu, né? Que foi com a ideia, assim, de pegar o primeiro mês do ano, que é quando as pessoas estão mais propensas a pensar sobre a vida delas, né? Sobre os planos, sobre o que elas querem realizar ao longo do ano. E aí a comunidade psi, né? Os psiquiatras, os psicólogos entenderam que esse seria o melhor mês, porque é justamente pegar o ano em que a gente está mais reflexivo, para trazer reflexão da saúde mental, do quanto a gente precisa cuidar, tá? Se a gente não cuida da nossa saúde mental, nosso trabalho desanda, as nossas relações desandam, a nossa situação financeira desanda, porque pode chegar num ponto em que a gente não consiga mais lidar com tudo isso. E tem gente que ainda não entende a saúde mental como algo importante. Tem gente que ainda entende como bobeira, como frescura, né? Como algo que a gente não tem que cuidar, como um lugar para onde a gente não tem que olhar. E a gente tem que olhar muito, até porque, gente, se a nossa saúde mental não estiver boa, muitos sintomas físicos, muitas doenças físicas vão aparecer. Então, como é que a gente não vai olhar para nossa saúde mental? Não tem como, né? Mas tem gente que ainda nega, tem gente que banaliza os sintomas, tem gente que ameniza, tem gente que finge que não é nada, sabe? Aquela pessoa que tá assim, ó, ela já tá há um mês sem dormir direito, aquela dorzinha de cabeça que vem e vai, toma um remédio, não resolve, aquela dorzinha no estômago, e o sintoma tá ali, e a pessoa tá negando, e ela vai falando, não, é só uma dorzinha de cabeça, não, é só porque hoje eu me estressei no meu trabalho. Não, é só porque eu comi alguma coisinha que me fez mal. E assim vai o quê? Vai simplificando aquilo, vai desqualificando aqueles sintomas. E aí vai no médico e de fato
faz tomografia, faz ressonância, não tem nada na cabeça, não tem nada no estômago. Toma um analgésico para ajudar, aliviar, mas aquilo volta. O que é isso, gente? O que é isso? É a saúde mental que tá desestruturada e o sintoma tá saindo no físico. As doenças mentais, elas não são abstratas, tá? A psicologia, né, o estudo da nossa psique é algo abstrato, mas os transtornos mentais, eles não são abstratos, porque eles geram sintomas físicos. Então, uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com um transtorno bipolar, mesmo os transtornos de personalidade, elas apresentam características no comportamento e no corpo. Então, não tem como você não olhar para a tua saúde mental como parte do seu corpo. É um todo, gente. Nós somos um todo. Então, o que a gente precisa, e eu conto muito com vocês que estão aqui, que vocês espalhem essas informações, que vocês olhem para as pessoas ao redor, que vocês ajudem a diminuir esse preconceito, sabe? Essa psicofobia, que a gente possa impulsionar as pessoas ao nosso redor a procurar o quanto antes um psicólogo, um psiquiatra, quando vê que o negócio não tá bem, quando um sintoma tá ali, quando a tristeza tá demais, quando a tremedeira tá demais, quando a taquicardia tá demais, né? O suor na mão. Vai procurar avaliação. Porque quando a nossa luta, né, dos psis que a gente fala, que é o psicólogo e o psiquiatra, é assim, por que quando você tá com uma taquicardia, você corre pro cardiologista? Você acha que, sei lá, você teve 2 sintomas, nossa, vou infartar. Aí você vai no cardiologista, aí faz um monte de exames, não tem nada, tá tudo bem. E aí a pessoa volta pra casa, por que não vai num outro profissional pra entender de onde que tá vindo isso? Por que quando a gente quebra, né, machuca o pé, a gente vai no ortopedista? Por que quando a gente tá com dor de cabeça, a gente vai no neurologista? É isso que o Janeiro Branco quer. Que as pessoas entendam que elas têm um profissional especializado em entender os sintomas delas, que não tem outra causa orgânica, que é da mente. Então, assim, eu quero muito contar com vocês, né, de a gente espalhar, a pessoa aí que é meu paciente, e o pessoal que acompanha aqui no Insta. Gente, vocês precisam estar comigo nessa luta aí, tá? De assim, como, Débora? Conversando nas rodas de amigo. Por que a gente não pode, quando a gente se encontrar, né? Agora a gente não podia muito, mas enfim, vamos colocar na roda alguém que tá passando por isso, alguém que tá sentindo isso. Vamos ouvir sem julgar, vamos ouvir com empatia, vamos falar, escuta, viu, eu tô aqui, eu te ajudo. Vamos procurar uma ajuda, eu vou com você, eu pesquiso profissional pra você, eu vou lá, sem julgamento, porque, gente, o que mais trava as pessoas, além das crenças que elas já carregam, né, de que não é nada, de que isso não existe, de que é coisa da cabeça, é bobeira e tal, é o medo do julgamento que as pessoas vão ter sobre ela. Imagina se eu chegar no meu trabalho e eu falar que eu tô tendo crise de ansiedade, que eu tô tendo um ataque de pânico. Imagina eu falar que eu tô com sintomas depressivos. O que vão pensar? É capaz de me mandar embora. Vão achar que eu não sei mais fazer as coisas, ou não vão mais querer, sei lá, me promover, ou qualquer coisa assim. As pessoas têm medo disso. Chega assim, é triste da gente ouvir, mas infelizmente é a realidade. As pessoas não querem falar porque elas têm medo do que elas vão ter que ouvir, né? E aí vem todas aquelas coisas, você precisa rezar mais, você precisa não sei o quê. Sim, precisa, né? Porque a espiritualidade é fundamental para a nossa saúde mental. Mas não é falta disso, não é só a falta disso. Isso pode ter sido um fator ali, mas não é o determinante. Então, assim, o principal, gente, quando vocês perceberem alguém perto de vocês, a postura é uma postura de acolhimento, é uma postura de escuta empática. O
que é quando você olha pra pessoa e você fala, eu tô percebendo que você não tá legal. Eu tô percebendo que essa sua perna aí não para de bater. E isso pode ser sinal de ansiedade. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Vamos marcar? Olha, eu conheço um psicólogo assim. Olha, eu conheço um médico assim. O que você acha? É isso que as pessoas precisam. Porque isso vai dando segurança que elas podem buscar e que elas não vão ser excluídas por conta disso, né? Que elas não vão ser julgadas. E aí a gente vai modificando toda essa informação. Então, é um trabalho assim, ó, de formiguinha. Mas quando a gente começa a olhar para os nossos grupos que a gente convive, a gente alcança muita gente. Vocês sabiam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo do mundo? Faz ideia? 1 em cada 5 pessoas, 1 em cada 5 já teve, está tendo ou vai ter um transtorno mental? Olha esses dados. Olha ao teu redor. 5. Se você mora com 5 pessoas, uma delas está tendo, já teve ou vai ter um transtorno mental. E as pessoas ainda acham que isso não é sério. Que a gente não precisa falar sobre isso. Oi, Laodiceia, bem-vinda. Elisa, Cássia, querida. Oi, Marisa, que bom que você tá por aí. Elisa, quer ser minha paciente? Tá na fila já? Que bom! Será um prazer. Karine, não sabia, então as pessoas não sabem, elas não têm esse acesso a essas informações, não pesquisam também, mas isso é muito sério. Gente, ansiedade é o que mais aconteceu nessa pandemia. Hoje mesmo, eu tava lá no programa da Rick e a gente tava falando sobre isso e teve uma matéria antes que o medicamento mais vendido durante a pandemia foi indutor de sono. Por quê? Insônia. Insônia é um dos sintomas que aparece tanto na ansiedade quanto na depressão. E aí as pessoas ficam querendo buscar e tratar só a insônia, mas o que está levando essa pessoa a não conseguir dormir? Ela deita na cama e aqueles pensamentos não param, é uma chuva de pensamento. Não para, é uma coisa atrás da outra, e se eu fizesse aquilo, e se eu não fizer aquilo, e se não sei o que, e vai. E quando aquilo acontecer, aquilo outro, e um pensamento engata no outro, e fica aquela coisa que não para. Aí a pessoa, quando vê 4 horas da manhã, fala, meu Deus, não consegui dormir até agora. Daí isso dá mais ansiedade ainda. Você fala, meu Deus do céu, são 4 horas, eu tenho que acordar daqui 2h30, eu preciso dormir agora. Já era. Não vai dormir, porque alimentou a ansiedade. Aí não é a hora da gente usar as técnicas, a respiração, gente, que eu bato no pé dos meus pacientes. Tem que aprender a respirar certo. A gente respira no dia a dia para sobrevivência. A gente não respira para oxigenar o nosso cérebro a ponto de diminuir a ansiedade, de aumentar a nossa clareza mental. Tem que respirar, faz técnicas de meditação, faz as técnicas que eu já ensinei aqui, que é respirar o 4, 2, 6, puxa o ar contando até 4 pelo nariz, segura contando até 2 e solta pela boca contando até 6. Isso faz com que você consiga organizar a troca gasosa dentro do seu cérebro e isso diminui a adrenalina e o cortisol, ajuda. Tá? Só que as pessoas fazem uma vez e não deu certo, não fazem mais. Não existe esse milagre, né, gente? Então, olha quanta coisa que a gente vive. Eu tenho certeza que vocês aqui já passaram, já tiveram muitos sintomas de ansiedade. Eu vou falar pra vocês um pouquinho dos sintomas aí da ansiedade. O que mais que vocês quiserem saber de outros transtornos, vamos aproveitar hoje, tá? O marido deixa porque a esposa não tem mais autoestima devido à depressão e ansiedade. Débora, isso acontece. Acontece, sabe? Porque vem o julgamento de que ela tá preguiçosa, de que ela não gosta mais, de que ela não quer mais saber das coisas.
mas ela tá destruída porque sim, na depressão, a autoestima vai lá embaixo, a pessoa se sente inútil, ela sente que ela não dá conta de fazer mais nada, ela não consegue, o pensamento tá lentificado, então ela não tem mais proatividade. Essa parte do cérebro na depressão é como se ela tivesse paralisada. E essa parte do cérebro é o que? É o planejamento, é a ação, é a estratégia, é a tomada de decisão. Por isso que quando uma pessoa está depressiva, ela não consegue decidir coisas simples do dia a dia. Ela não sabe se, sei lá, deitar na cama ou deitar no sofá, o que é melhor para ela. Porque essa região do cérebro não está sendo ativada. Qual parte está sendo ativada? Uma parte que se chama amígdala, que é do medo. Então a pessoa fica com muito mais medo. Ela fica com pensamentos negativos o tempo inteiro. Que não vai dar conta, que ela não é boa o suficiente. Aí aciona a culpa, porque na depressão existe muita culpa. A pessoa se culpa por tudo. Acontece uma coisa lá, não sei aonde. Ela já acha que ela pode ter culpa sobre aquilo. E aí, quando não se tem entendimento, é isso que acontece. Brigas, julgamentos, separações. Por quê? Porque não tem apoio, porque não tem entendimento. Pri, que bom que você tá aí. Negligenciar nossa saúde mental pode não gerar problema a curto prazo, mas a médio colhemos os impactos. Mas com certeza. E a gente tá vendo isso, né? A gente tá vendo isso nos nossos pais, nos nossos primos, nos nossos tios. Por quê? Lá, há 20 anos atrás, não se falava muito pouco e o julgamento era muito maior. E a gente olha para agora essas pessoas, né? O estresse crônico que vem de uma ansiedade não tratada. E outros transtornos que vêm de uma depressão não tratada, que aí acaba desembocando nos sintomas físicos. Então, não tem como. A gente, uma hora, o corpo vai cobrar isso aí. Então, quanto antes a gente olhar para isso, antes a gente vai conseguir reverter essa situação, a gente vai conseguir diminuir esse impacto lá na frente. As nossas crianças, gente... Ó, Karine, você falou aqui, eu sofro com ansiedade desde pequena. Quantas crianças não sofriam de ansiedade desde pequena? Ansiedade, medo da prova. Gente, eu tinha enxaqueca quando eu ia ter prova. O que era isso? Era ansiedade. Era o meu corpo mostrando. Por quê? Porque eu me cobrava que eu queria ir bem, eu ficava com medo, então eu fazia a prova, e às vezes não conseguia fazer a prova. Tinha enxaqueca. O que era isso? Eu lembro da minha mãe me buscar na escola, me levar direto pro pediatra, e ele falar: não tem nada. É emocional. Vamos tratar essa ansiedade, vamos fazer respiração. Quantos de nós crianças não passamos por isso em diversas situações? Quanto as crianças de hoje, gente, as crianças de hoje elas são massacradas pela ansiedade, porque o mundo de hoje é naturalmente ansioso. Essa tecnologia, ela é muito boa sim, para muitas coisas, mas ela é péssima para outras. Se a gente não souber dosar isso com as crianças e adolescentes, você pode ter certeza que o seu filho, seu irmão, seu sobrinho vai ter algum transtorno mental e não vai demorar. É muita informação para eles, é essa coisa muito rápida, esse acesso muito rápido, esse YouTube, esse Netflix, essa coisa que eles não têm que lidar com nenhuma frustração. Então eu clico, eu já tenho. Isso não acontece na vida real, aí eu vou começando a ter os meus enfrentamentos, né, do dia a dia, nas relações de amizade, na escola, e não vai ser com um clique que eu vou resolver. Onde que isso para? Ansiedade e depressão. Tá aí, tá cheio, gente, tá cheio de criança se mutilando, porque tá dentro de um transtorno mental. E tem gente que não tá vendo. Tem gente que tá dizendo que a criança tá fazendo isso só para chamar atenção. A gente precisa mudar isso. Maria, de onde que você é mesmo?
Maria, me fala como que tá, você enxerga tudo isso também? Você indica a respiração para os pacientes também? Essa respiração é ótima, tem várias respirações, gente, que ajuda numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Oi, Bruna, chegou! Lala, você tá por aí? Francisco Beltrão não, né? Você não tá morando lá, né? Você tá em outra cidade. Tomei medicação para ansiedade e depressão durante 3 meses. Melhorou muito depois que passei a fazer meditação. Hoje estou me cuidando mais depois desse quadro. Jaqueline, você falou algo bem importante. A medicação, ela é uma excelente ferramenta, mas ela não é cura, ela não é milagre, tá? Você precisa usar ela como seu amigo. Então, para quem tem resistência, eu não quero tomar medicação, eu não quero ir no psiquiatra, porque esses remédios viciam, esses remédios causam dependência. Não, gente. Se você fizer o tratamento certo, não vicia, não causa dependência. Agora, se você achar que só o remédio vai resolver a sua vida, aí você vai ficar dependente. Por quê? Porque você não vai criar estratégias de como lidar com o seu sintoma. Você não vai olhar para aquilo que causou tua depressão. Então, você só vai, com o remédio, ele vai aliviar os sintomas e você não vai tratar a causa. A hora que você terminar de tomar a medicação e você resolver parar, aquela coisa mal resolvida continua lá. Então, ela continua sendo um gatilho para um próximo quadro. A ansiedade é a mesma coisa. Se você não aprender a respirar, se você não aprender a lidar com a tua ansiedade, a identificar o que te deixa, quais são os gatilhos que te deixam ansioso, você vai tomar remédio pro resto da vida, porque você vai achar que só o remédio te acalma. Então, o remédio, ele é um ótimo aliado por um período. Tem pessoas que precisam usar, obviamente, por muito tempo, ou inclusive pela vida toda. Por exemplo, um transtorno bipolar crônico, ele precisa de uma medicação constante, tá? Para manter o cérebro dele estabilizado, para manter o humor estabilizado. Tá? Sei lá, ele teve, digamos, já 2 episódios, entende? Então, tudo é uma questão de avaliar. Tem pessoas que precisam, uma depressão crônica, sim, tá? Mas se a gente, com a quantidade de informações que nós estamos tendo agora, com acesso, né, à terapia mais fácil, ao psiquiatra, se a gente vai buscar isso logo, a gente faz um tratamento, às vezes com a medicação, por um período mais curto, e depois você lida com isso, tá? E se em algum momento chegar ali, nossa, agora eu não tô dando conta de novo, tô vendo que a minha ansiedade, ok, vamos lá, vamos voltar de novo, vamos voltar pra terapia, vamos voltar pra medicação, e tudo bem, tá? É a mesma coisa de outras medicações, gente. Quem tem problema de depressão vai usar pro resto da vida, quem tem problema de tireoide vai usar pro resto da vida, e tudo bem. Tá? A gente tem que sempre medir custo-benefício. E o que a gente enxerga na prática é que o benefício é muito maior do que a possibilidade da dependência se você fizer o tratamento correto. Aproveitando que eu tô falando de medicação, quem aí tá tomando medicação, tá? Ou conhece alguém, gente, esse tipo de medicação não é assim, eu começo a tomar, eu tomo 1 mês, aí eu melhoro, aí eu paro de tomar. Não, gente, não faça isso, porque depois o efeito é muito pior, a tua ansiedade vai vir dobrada, triplicada. Não faça isso. Inicia um tratamento e segue até o final conforme a orientação, tá? Porque assim, você vai tomar uma medicação, vai demorar umas 2 semanas para começar a fazer efeito, lá com 1 mês e meio você já vai sentir uma melhora, e aí as pessoas acham que essa melhora já é suficiente, mas é recém o teu cérebro começando a produzir aquilo que não estava mais produzindo direito. Então a medicação ela tem que fazer o efeito até que o teu cérebro entenda o que ele precisa produzir de novo. E isso leva um tempo, gente. Leva mais que 6 meses normalmente, tá? Dependendo aí do grau, tá? Mas a gente tem que levar bem a sério isso. Eliana, que bom que você tá aqui também. Que legal. Bem-vindos. Oi, Ana. Maria, você é da Bahia, como é que tá aí na Bahia? A saúde mental. Elisa, tomei sertralina por 1 ano, estou em abstinência por orientação médica, tá difícil.
provavelmente você deve ter feito o desmame gradual, né? Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. É assim, tá? Você precisa usar agora as estratégias para você lidar com os seus sintomas, tá? Porque se o seu médico entendeu que você já poderia suspender, é porque ele entendeu que você tem condição de lidar com isso, tá? Às vezes as pessoas se acomodam na medicação, porque daí elas têm que fazer muita coisa, né? Toma lá o remedinho. Daí deu uma crise, toma 2, toma 3, toma um Rivotril. E aí se acomoda e não entra nesse processo de autoconhecimento, de entender, né, o que precisa fazer, enfim. Sobre a ansiedade, vamos lá, sintomas. Gente, a ansiedade tem trocentos sintomas. Na verdade, assim, todos os transtornos mentais, eles têm muitas nuances, né? Então, cada pessoa apresenta sintomas de formas diferentes, né? É um conjunto. Então, ansiedade. No corpo, dores de cabeça, tensão aqui, ó, nessa região, dor de estômago, sudorese, taquicardia, falta de ar, aquele aperto no peito, assim, que parece que tem um peso, assim, né? Como as pessoas relatam aquela coisa, parece que tem 50 quilos aqui apertando meu peito. Tremor, tontura, náusea, problemas gastrointestinais. Só isso físico, e não precisa aparecer tudo junto, tá? Problemas cognitivos, dificuldade de concentração, perda de memória, dificuldade de planejamento, de conseguir criar estratégia, de tomar decisão. Emocionais, medo, uma sensação de que não vai dar conta das coisas, uma sensação que você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo e que você nunca faz nada. Começa uma coisa e você não presta atenção nisso, você já tá pensando naquilo outro e no que você vai fazer depois do outro, ou seja, você não faz nada focado, tá? Você tá sempre com a sensação de que, nossa, tem mais coisa, e tem mais isso, e tem mais isso, e como que eu vou fazer com aquilo? Agitação motora, né? A mão que tá sempre mexendo, aquelas pernas, gente, aquelas pernas que ficam assim, sabe? O tempo inteiro aquela perna tremendo que quem tá do lado chega a segurar assim e fala, calma, a pessoa nem percebe, mas ela tá ali, tremendo o tempo inteiro. São alguns sintomas, tá? Aquele pensamento que eu já falei, excessivo, né? Que não sai da cabeça, daí a insônia, enfim. São alguns dos sintomas aí que a gente já tem que ficar atento com a ansiedade. É isso, né, gente? É o pezinho que não para, é o desespero, é a falta de ar, é isso aí. O que acontece? Esses sintomas, na maioria das vezes, eles são graduais, eles não são sintomas agudos, que vem tudo assim numa crise, tá? Primeiro você começa assim, de repente falta um arzinho e você acha que tá tudo bem, que é só porque hoje eu tô mais cansada. Aí no outro dia não, né? Passa um tempo nisso. Aí daqui a pouco é a mãozinha que fica batendo, que fica batucando ali, que fica estralando os dedos o tempo inteiro. Aí fica rodando. Aí daqui a pouco é o pé que tá batendo e beleza. Não, é só o dia, é só hoje. É assim mesmo. Eu tô com essa mania, né? Aí daqui a pouco é a dor de cabeça, que nossa, tô com dor de cabeça de novo. Que coisa, nunca tive dor de cabeça. E toma remédio, não passa. Aí daqui a pouco, essa sensação assim, esse aperto, que você não sabe se é um aperto, se ao mesmo tempo é uma ânsia de vômito, aquela coisa que fica parada na garganta. Uma coisa estranha que fica ali. É assim, tá? Então é aos pouquinhos. Mas presta atenção no teu corpo, gente, tudo tem a ver com autoconhecimento, tudo tem a ver com você olhar pra você e falar, cara, o que o meu corpo tá fazendo? O que é isso? Que sintoma é essa? O sintoma é sempre um sinal, gente. O sintoma é um aviso, ele não é ruim. É bom se a gente olhar pra ele
como sendo bom, ele é um alerta. Então eu vou olhar para esse sintoma. Por que eu tô batendo essa mão? Por que eu tô batendo meu pé desse jeito? O que é isso? O que isso quer dizer? É isso que precisa, é percepção corporal, é a gente entender o que se passa aqui. E aí você fala, nossa, será que eu tô com ansiedade? Será que eu tô passando por alguma coisa? O que tá me deixando ansiosa? Eu tô com medo de não conseguir dar conta de alguma coisa? Esse é o ponto. É quando você começa a se perguntar sobre o que são esses sintomas. De onde que eles estão vindo? E aí a terapia, o psicólogo vai te ajudar nisso, a identificar, porque às vezes é difícil mesmo. A gente fala, nossa, mas eu nem tô passando por nada assim, né? Às vezes tem coisas ali dentro que você não sabe de onde vem, mas que estão alimentando isso. E daí o psicólogo vai te ajudar a identificar. Importante, gente, saber que a ansiedade não é ruim, tá? Ela é importante, ela é funcional para o nosso corpo, para o nosso organismo. Ela é um sinal de, muitas vezes, alerta sobre um perigo que possa estar ocorrendo, ou ela pode nos ajudar para um impulsionamento, é aquela coisa que vai fazer a gente ir, entendeu? Sei lá, tenho uma entrevista de emprego. Nossa, é isso mesmo, eu quero essa vaga, porque, nossa, se eu conseguir essa vaga, eu vou fazer tal coisa. E aí você vai pro movimento. Mas e quando você chega na entrevista, aí começa, né? Começa a suar a mão, aí aquela taquicardia já vem, né? Você começa a puxar o ar mais fundo, porque parece que não enche o pulmão. E vai. E beleza, aí você faz a entrevista, você vai ficar ansioso, é natural. Como você não vai ficar ansioso? Você tá para receber o resultado de algo que você sente, que você quer, que você acha que vai ser muito legal pra sua vida. Você vai ficar ansioso, gente? É claro que você vai ficar ansioso. Você não vai ficar ansioso se você não tiver nem aí pro negócio, se aquilo ali não tiver importância nenhuma. Senão você vai ficar ansiosa. Ok. Mas aí vai passar, tá? A ansiedade, ela é patológica quando ela começa a te impedir de fazer as coisas. Quando eu tô tão ansiosa com esse resultado dessa entrevista que eu já não consigo fazer mais nada. Até sair, não consigo cozinhar direito, não consigo cuidar da minha casa, não consigo trabalhar direito, não consigo me concentrar em nada, tô avoada. Aí ela já tá dando sinal de que ela é patológica. Por quê? Porque ela tá tomando conta de você. Aí ela já não é mais funcional porque ela tá liberando muito cortisol e muita adrenalina dentro de você. Então esses sintomas vão permanecer, tá? Então a gente tem que entender que tem uma situação real, concreta. Ok, estou ansiosa. Ó o autoconhecimento. Ok, eu reconheço que eu estou ansiosa e eu posso controlar essa ansiedade. Eu escolho controlar essa ansiedade com a respiração que eu vou fazer agora. Eu escolho controlar essa ansiedade indo dar uma volta na quadra, tomando um copo de água, escutando uma música que eu gosto. Autoconhecimento, gente. O que é isso? O que é isso? É o tal do mindset que tá todo mundo falando que nada mais é que padrão mental. É a gente trabalhar o nosso padrão mental. Se a gente não souber isso, você vai ficar, nossa senhora, mas eu tô ansiosa. Ai, não consigo controlar essa ansiedade. Meu Deus, olha como eu tô ansiosa. Não quero ficar ansiosa, não quero. Gente, você só tá reforçando a informação da ansiedade dentro de você. Você tem que parar, você tem que reconhecer. Sim, eu reconheço essa ansiedade, mas eu escolho controlar ela agora. Eu estou no controle, eu estou no comando. Isso é mudança de padrão mental. Isso é mudança do mindset. Esses dias me perguntaram, o que é esse tal desse mindset aí, né? Com essa mania que o brasileiro tem de americanizar tudo, né? Ao invés de falar o que é do nosso entendimento. É isso, tá? É você reconhecer que você está num padrão mental e que você tem a condição de mudar esse padrão mental, tá? Lógico, gente, que quando a pessoa está numa crise de ansiedade, num ataque de pânico, isso é muito mais difícil porque os sintomas são muito mais fortes. Quando a pessoa está com uma crise de pânico, um ataque de pânico,
ela tem a sensação real de que ela vai morrer naquele momento. Falta ar, é uma sensação de tontura ao mesmo tempo da náusea e a sudorese no corpo inteiro e assim, eu vou morrer. É a sensação de desmaio, assim, iminente e que ela vai morrer. Então, é mais difícil a gente conseguir tirar ela, mas a gente tira, tá? Demora um pouquinho mais, demora, mas tem as técnicas certas. E tira, a gente consegue. Se a gente souber dessas técnicas, que eu já falei várias vezes pra vocês aqui em outras lives, conforme as pessoas vão me perguntando nas caixinhas, né, lá quando eu abro de perguntas, eu falo pra vocês, é isso que vai fazer você ajudar uma pessoa. Não é falar assim, viu, fica calma, respira comigo, ó, puxa o ar, contando até 4, solta. É assim que você ajuda uma pessoa com crise de ansiedade, não é falando pra ela, viu, calma, vai dar tudo certo, vai passar. Não é assim. Você tem que ajudar ela a mudar esse estado fisiológico que ela está, tá? E aí a técnica de respiração ajuda. Outra técnica que ajuda para crise de ansiedade é você levar o foco da pessoa para outra coisa. Então você pede para ela escrever para você 5 frutas com a letra A, 5 objetos com a letra C. Você vai fazer o cérebro dela modificar ali o funcionamento dele. E isso ajuda a pessoa a sair de uma crise. Outra coisa que ajuda na crise que me perguntaram aqui, né, no ataque de pânico, é a técnica do grounding, que é o quê? É aterramento, é você trazer a pessoa totalmente pro aqui e agora. Então a gente vai usar os 5 sentidos, tá? Você vai perguntar pra ela, me fala 5 coisas que você pode... 5 coisas que você pode ver. Aí a gente vai estar levando o cérebro dela, a atenção, o foco, o funcionamento principal do cérebro aqui para trás, tá? Que é onde se localiza a visão, tá? Aqui atrás da cabeça. Então, me fala 5 coisas que você pode ver agora. A pessoa vai nomear, levou para cá. Me fala 4 coisas que tem nesse lugar que você pode tocar. O cérebro da pessoa vai ser ativado nessa região. Então pensa que estava sendo ativado lá no meinho, lá na amígdala, que é do medo, que é do pânico, que é do desespero. Ativou aqui, ativou aqui. Agora me fala 3 sons que você pode ouvir nesse momento. Traz para essa região aqui, ó. Me fala 2 coisas que você pode sentir o cheiro nesse momento. Volta para cá de novo. E uma coisa que você pode sentir o gosto aqui. Gente, quando você faz isso, você movimenta todo o cérebro da pessoa e tira aquele foco de superativação de uma área ali do cérebro. Você ajuda a pessoa a sair da crise de pânico. Ai, Débora, isso funciona? Funciona. Alguém já usou aí? Fala se funciona, tá? Funciona porque eu ajudo meus pacientes quando eles me ligam no meio de uma crise, dessa forma. Ajuda quando o paciente está aqui tendo crise. Demora um pouco? Demora. A gente usa várias técnicas dependendo do grau dessa crise. Mas é assim que funciona. Ajuda, gente. Olha, se a gente souber disso, quantas pessoas a gente não pode ajudar no nosso trabalho, na nossa família, que está passando por uma situação que às vezes não consegue, ou às vezes não tem nem esse conhecimento, né? Nem teve contato com essas técnicas e vocês estão tendo. Então, assim, vou considerar isso um treinamento, gente. Vocês estão treinados para ajudar as pessoas. Vamos ajudar quem está perto da gente, está cheio de ansiedade por aí. É importante o autoconhecimento? Gente, sem autoconhecimento não tem saúde mental, não tem relacionamento saudável, não tem autoestima elevada, não tem amor próprio, não tem nada sem autoconhecimento, gente. Não adianta fugir disso. Hilda, querida, já usou, Ana, várias vezes, né? É isso aí, gente, é isso, funciona, tá? Só que você tem que ter essa vontade, né? De querer fazer isso, de querer usar, de entender que isso funciona. E no momento é difícil para quem tá assim numa super crise de ansiedade lembrar por quê? Porque às vezes a pessoa
tá realmente tomada por aquele estado mental e daí até lembrar, né? Mas vem, e por isso que é importante ter alguém perto. Eu sempre falo para os meus pacientes ansiosos, que têm as crises e que têm ataques de pânico, você precisa passar isso aqui, porque eu passo no WhatsApp, eu passo no no receituário, as técnicas, eu falo, entrega para pelo menos 3, 4 pessoas da tua confiança, para que a hora que você estiver tendo a crise, você entre em contato com elas e elas façam exatamente isso, porque vai te tirar da crise. E é isso, acontece. Então, se a gente sabe, olha o quanto a gente pode fazer bem para as pessoas, né? Sempre olhar nos olhos da pessoa. Sim, isso é muito importante para passar confiança e para passar segurança, no sentido de você falar, fulano, eu tô aqui e eu vou te ajudar nesse momento. Conta comigo. Agora respira. Agora fala isso pra mim. Agora fala tal coisa pra mim, tá? Isso no caso da ansiedade. No caso da depressão, mesma coisa. Fulano, eu estou aqui. Eu estou percebendo que você não tá legal e eu tô aqui pra te ajudar. Conta comigo. Vamos procurar ajuda? Vamos não sei o quê? Olha, posso te levar em tal lugar. É isso, escuta e mostra pra pessoa que ela tem com quem contar. Se não tiver rede de apoio, ai gente, é tão difícil. É muito difícil. Hoje eu evito muitos gatilhos mentais, isso é bom? Depende o que é esse evitar. Você reconhece, você muda ou você foge? Porque daí é diferente, tá? Eduarda, o mesmo dessa técnica dos 5 sentidos é grounding. Depois eu posto aqui pra vocês nos stories, tá? Bem certinho ali pra vocês fazerem bem lindo com as pessoas que vocês vão ajudar. Então, assim, a gente tem que, Jaqueline, voltando na tua pergunta, a gente tem que cuidar para não fugir dos nossos gatilhos. Porque se a gente foge, uma hora eles aparecem. Não adianta, tá? Não adianta a gente fugir da gente mesmo, porque uma hora a gente se encontra e daí? A gente se dá de frente assim um com o outro e vai ter que saber lidar. Então você tem que prestar atenção. Sempre, gente, o reconhecimento. Você tem que reconhecer que você está tendo aquele gatilho mental. Quando você reconhece, quando você fala pra você, eu reconheço que esse gatilho tá pegando agora, aí você consegue modificar, tá? Aí você usa os comandos mentais, você usa essas estratégias para modificar esse padrão. O padrão mental, gente, ele não é modificado de uma hora para outra. Não é um comando mental que você muda o padrão. São uma série de comandos, tá? É a repetição dos comandos que muda o padrão, porque é a repetição das situações que estabelece um padrão, tá? O nosso cérebro ele é condicionado por repetição. Então, se você fica falando toda vez, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, esse é o padrão mental que você está criando, tá? Eu não consigo controlar minha ansiedade, não consigo. Esse é o padrão mental. Então, a gente precisa começar a enviar padrões mentais positivos para criar um novo repertório mental que vai ser transformado num novo padrão mental, tá? A gente podia fazer uma live só sobre isso, né? Porque já são 10 para as 9. O que vocês acham? Ia ser legal, né? Falando sobre padrões mentais. Falem aí. Rosali, oi! Já fugiu muitas vezes, né? Agora não foge mais. A gente foge, gente, é um mecanismo de defesa pra gente se proteger da gente mesmo, né? Porque não vou dar conta de lidar com aquilo ali, então vou fugindo. Mas se a gente não enfrenta, a gente não aprende. E é só enfrentando, sabe? É só você falando, tá, eu tô com medo do caramba. Mas eu vou enfrentar isso aí. Na ansiedade tem muito esse comportamento evitativo, tá? De assim, não vou fazer tal coisa porque me dá ansiedade. Sei lá, apresentar um trabalho, falar na reunião do trabalho, né, expor assim, eu tenho uma reunião, vou ter que falar alguma coisa, não vou na reunião, mando outra pessoa,
sei lá, finge que naquele dia eu tô com dor de cabeça, não tô nem conseguindo falar direito. A gente vai criando estratégias evitativas pra gente não dar de frente com aquilo que nos traz incômodo. Só que a gente não aprende a lidar e aquilo que traz incômodo, que é o nosso monstrinho, continua ali e continua crescendo. Então, olha, alguém sabe alguma outra bebida que possa hidratar mais a minha garganta sem que eu fique desse jeito toda vez? Porque eu fico falando, quer dizer, o dia inteiro não falo tanto, né? Eu mais escuto. Mas se vocês tiverem uma dica aí, vou gostar. Porque eu tomo água, hein, gente? Tomo mais 2 litros de água e toda live, ó, o jeito que fica. Enfim, que eu tava falando dos comportamentos evitativos, né? Então, eu tenho uma situação que me é geradora de ansiedade. Eu não consigo enfrentar, eu não quero enfrentar. O que eu faço? Fujo, evito, não vou. Beleza. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que eu não vou ter por onde fugir. Quando essa hora chegar, imagina o tamanho da crise que eu vou ter. Porque eu já fugi tanto, agora eu vou ter que enfrentar. Então vai ser muito pior. Então você começa a falar pra você mesmo que eu vou fazer, eu vou enfrentar. Hoje eu tenho uma reunião, eu vou falar. Eu posso falar menos, mas eu vou falar. Porque a gente vai fazendo uma aproximação gradual daquilo, tá? Que é uma técnica da cognitivo comportamental que se fala de sensibilização sistemática. Aos pouquinhos a gente usa muito com fobias, tá? Quem tem fobia por alguma coisa. Você vai aos pouquinhos dando um passinho de cada vez para você entrar em contato com aquilo que te causa pânico. Até que você consegue de frente encarar e você vê que aquilo não é todo aquele caos, não é todo aquele problema que você imaginava. Aquilo lá não vai fazer tão mal quanto você imaginava que faria, tá? Então, para quem tem muita crise, para quem tem fobia, para quem tem ataque de pânico, tem que usar essa técnica, porque daí aos pouquinhos você vai se fortalecendo. E cada vez, gente, que você enfrenta um medo, você fortalece o teu padrão positivo. Padrão do quê? Do eu consigo, do eu posso. Então você fortalece, tá? Então começa a pegar teus medos aí, que você tem, coloca no papel quais são esses medos, escolhe um por dia. Qual que eu vou enfrentar hoje? Qual é esse medo? O que eu vou superar? O que eu tô a fim de mostrar? Quem é que manda nisso aqui? Quem? É esse padrão automático, negativo? Ou é você que agora tem consciência? É você que agora pode mudar toda essa situação? Quem que tá no comando aí? Vocês, gente. Vocês estão aqui toda terça-feira comigo para isso, para que vocês estejam cada vez mais no comando da mente de vocês, desse funcionamento todo. Aí, própolis e própolis. É meio ruim de tomar, né? Mas vou experimentar. Pastilhas, boa. Quando dava aula, usava muito, que legal. Eu não consigo assistir filme triste ou melancólico, me dá crise de ansiedade. Eita! Você tem que ver qual é a memória traumática que ficou aí, que o filme triste aciona em você, tá? Ou você tem medo de lidar com a tristeza? Pode ser. Não assisto TV há mais de 2 anos, ataca a minha ansiedade, principalmente no noticiário. Gente, isso aí foi, acho que uma das principais orientações que eu passei pra galera durante a pandemia. Para de ver essas notícias, porque isso gera ansiedade, sim, tá? Ainda mais sobre uma coisa que é super confusa, que ninguém sabe nada direito, que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Não, tem que tirar isso mesmo. Meu gatilho é quando minha filha vai com o pai dela. Então, é porque aí você tá presa numa memória traumática também, né? Você precisa ver essa relação aí. Outra perguntinha aqui, gente, antes que eu esqueça. Muito ansiosa quando as coisas saem do meu controle. Como me ajudar para não ser controladora? Algum controlador de plantão aqui nessa live? Levanta a mão. Gente,
esse padrão mental dá trabalho. Dá trabalho de mudar. Eu sei o que eu falo por experiência própria, viu? Ô coisa! A gente achar que tá no controle. Não tá. Como me ajudar para não ser controladora? Falando pra você todos os dias que você só está no controle de você mesma, que você só controla as suas emoções, os seus comportamentos e os seus pensamentos, que o resto não está no seu controle. Qual é a frase que tem que usar para quem é controlador? Eu me liberto da necessidade de estar no controle. Eu me liberto desse controle agora. Eu me liberto, eu me liberto, eu me liberto. É esse comando mental que a gente tem que usar, tá? Porque quando vê, você nem percebe, né? E isso é muito chato nas relações. Muito chato, né? Quando você vê, você tá lá falando o que eu tenho que fazer, tem que... Respira aí, opa, tô no controle, né? Tô. Então, eu me liberto da necessidade desse controle agora. Eu solto. Isso é da outra pessoa, tá? Por quê? Porque a gente nunca vai estar no controle de nada além do que seja nós mesmos. Não vamos. Então, assim, é uma frustração atrás da outra, né? Porque daí você quer fazer de um jeito, aí não vai, a pessoa não vai fazer, aí a relação não vai acontecer daquele jeito, daí a situação não vai acontecer e você só vai se frustrando, aí vai ficando triste, né? Decepcionada, enfim. Aí você cria um monte de coisas pra você, um monte de lixo emocional que não é necessário mais, tá? Só que o primeiro passo, então, como você me pediu, como me ajudar, é identificar os momentos que você está querendo controlar aquilo que não é do seu controle. Primeiro passo, você tem que se reconhecer como controladora, senão não vai mudar, tá? Se você não se reconhece, se você não admite isso, se você não assume esse seu controle, você não vai mudar, porque você não tá olhando pra tua sombra, você tá negando ela. E não tem problema nenhum, gente, todos nós somos cheios de sombras, cheios de defeitos. Quando a gente olha e reconhece e fala, tá, eu reconheço que eu sou controladora e isso não tá sendo legal, isso tá prejudicando alguma coisa minha, meu relacionamento, meu trabalho, então eu escolho mudar. E aí sim você tem o poder de mudar, tá? Enquanto você não assume, você não muda nada, você só se engana, tá? Então, primeiro ponto, reconhece. E depois, usa o comando mental. Eu solto essa necessidade de controle agora. Gente, lembrei agora de... Vamos ver se já teve paciente meu que saiu do consultório. O que eu faço com um paciente que tá muito no controle, gente? Não, ninguém vai querer falar, né? Sabe o que eu faço? Eu tenho um controle escondido aqui, que nem tá aqui, tá numa outra caixa. É um controle pendurado numa corda que eu faço a pessoa usar o controle durante a sessão. E que ela vai sair assim. Pronto. Quando eu faço isso, a pessoa consegue trazer pro aqui e agora. Por quê? Porque traz pro real, porque tem uma coisa que é concreta. Olha pra baixo, você tá com o controle. Tá segurando o controle? Quantas vezes eu já emprestei o controle pra pessoa carregar na bolsa a semana inteira até a próxima sessão? Pra ela lembrar. Tô com o controle. Tô segurando o controle. Aí a pessoa, não, ela não quer, né? Ela não quer chegar aqui com o controle pendurado no pescoço. Então isso traz a pessoa pra realidade. Isso traz pra algo concreto. Isso ajuda na expansão da consciência. Tudo que traz para o concreto ajuda na expansão da consciência. Gente, eu cansei já de várias coisas assim. Pessoas que ficam carregando muito peso, sabe? Gostam de carregar por diversas razões. Sai daqui com os bolsos cheios de coisa, com a bolsa cheia de livro meu. Eu enfio um monte de trecarada dentro da bolsa da pessoa e ela tem que carregar a semana inteira aquilo e tem que me trazer na outra sessão. Não pode deixar nada em casa, tem que trazer todos para devolver. O que a pessoa chega e fala, eu não quero carregar mais nada, pelo amor de Deus. Nossa senhora, que raiva toda vez que eu lembrava que eu tava carregando esses negócios. Pois é isso que você tá fazendo a vida inteira. Então vamos soltar? Vamos soltar tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não tá no seu controle, tudo aquilo que você tá carregando de peso que não é seu? É isso aí, gente. É assim. Ó, ninguém se pronunciou aqui dos pacientes que eu já fiz isso, né?
Gente, olha, 9 horas já, né? E eu aqui contando as minhas peripécias. Agora a galera não vai querer vir aqui consultar comigo, né? Vai ficar com medo de sair com o controle no pescoço, livro peso na bolsa. Ai, gente, olha, eu me divirto com vocês, viu? Me divirto mesmo. Tem uma pergunta aqui sobre borderline. Se borderline é uma doença mental, é um transtorno mental de personalidade, tá? O borderline, a principal característica é a instabilidade emocional, tá? O border, ele, por ser um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, tá? É diferente do transtorno de humor, dos transtornos ansiosos, enfim. É um jeito da pessoa e ela vai ter que encontrar estratégias para lidar com aquele jeito. E o borderline, ele vive muito nas extremidades, assim, das emoções, é ao máximo. Então, quando ele se apaixona de se acabar. Quando ele se irrita de se acabar, ele vai para agressividade, né? Tem toda uma questão de, assim, não ter cuidado com algumas regras sociais, de infringir, sabe? De ir até o limite das coisas. Enfim, a gente não fala em cura, tá? Nos transtornos mentais. A gente fala em controle dos sintomas. Então, é possível controlar sim, com algumas medicações que diminuem a impulsividade, porque isso é uma super característica da personalidade borderline, é muito impulsivo. Então, tem algumas medicações que ajudam a aliviar isso, ou a irritabilidade, né, a agressividade, aquela atitude bem reativa, assim, que reage rápido para qualquer coisa. E terapia para você entender o teu funcionamento e encontrar formas de lidar com tudo isso, porque senão nos relacionamentos acaba sendo bem difícil, assim. São pessoas que têm uma dificuldade de manter relacionamentos longos, tá? E, enfim, é um jeito de ser, né? A gente sempre fala que os transtornos de personalidade são um jeito de ser. E a gente também não fala em doença mental, tá? É transtorno mental, qualquer que seja. Sabe o que acontece? Que as pessoas confundem muito o bipolar com o borderline, porque as pessoas acham que o bipolar é aquele que muda, né, de humor, assim, acorda de um jeito, de tarde tá do outro. Não, o bipolar, ele tem uma fase que ele passa mais deprimido, ou uma fase que ele passa mais eufórico, mais ativo, mais acelerado, e essas fases elas podem se alternar, ou elas podem ficar só numa fase, né, da euforia ou da depressão, tá? Mas a pessoa fica um tempo nesse humor, tá? O borderline, ele altera muito rápido, mas a gente também altera, tá? Alteração de humor durante o dia é normal. O que a gente tem que olhar é a intensidade disso e a frequência, para daí pensar num transtorno de personalidade, tá? Ou num transtorno de humor bipolar, tá? Como posso ajudar uma pessoa que está num relacionamento abusivo? Ai, meu Deus, a gente falou disso semana passada. Se eu começar a falar disso, eu vou ficar até as 11 horas com vocês. Vamos marcar, vamos fazer assim, ó. Eu vi que vocês pediram ali pra gente conversar na próxima live sobre os padrões mentais, que eu acho que vai ser uma ótima pedida, né? Falar do mindset, que é o termo do momento, enfim. Como a gente reconhecer, como a gente mudar os nossos padrões mentais. Mas vamos fazer assim, para agradar a todos, tá? Semana que vem a gente fala de relacionamento de novo, e daí a gente pode trazer a questão do relacionamento abusivo. No próximo a gente fala dos padrões mentais. Podemos fazer assim? Podemos intercalando sempre uma semana sobre relacionamentos, outra semana sobre qualquer outro assunto que vocês queiram, tá? Vocês têm que me mandar. Oi, Cici! Quanto tempo que eu não te vejo! Que bom que você tá por aí! Saudade de você! Qual o tratamento correto para trauma de acidente e ansiedade? Você pode ter criado uma fobia, né? Ou um transtorno de estresse pós-traumático, enfim. Teria que avaliar. Mas o principal é terapia com medicação. Tem que avaliar o grau disso para ver a necessidade da medicação, tá? Então procura um profissional que ele vai te orientar, ele vai medir quão grave está essa tua ansiedade para usar a medicação ou não. Tá? Mas a combinação de psicoterapia e medicação vai sempre muito bem, tá?
Sim, então vamos fazer. Que bom, Cis, que você tá por aí. Toda terça, viu? Estamos por aqui nessas lives, batendo um papo aí sobre várias coisas. Gente, então vamos fazer o seguinte. Como vocês me pediram, semana que vem, então, vamos intercalar com relacionamento de novo, tá? E aí, quem me pediu ali sobre relacionamento abusivo, traz a pergunta semana que vem, manda ali no direct, manda nas caixinhas de pergunta que eu abro. E na outra, a gente fala sobre padrões mentais, então. Combinado, galera? Adorei de novo estar aqui, né? Falei pra caramba. Nossa, aqui eu mato minha vontade de falar, né? Meu Deus do céu. Se deixar, não paramos, né? Fico muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Eu adoro quando vocês comentam, quando vocês compartilham uma experiência. Já falei sobre a importância disso, né? Da gente compartilhar. Tem o grupo do Telegram. Quem não tá, vai lá, entra no link da minha bio ali do perfil, né? Para adquirir o e-book 51 Tons de um Relacionamento Feliz e Saudável. Aí entra lá, vai ter o acesso ao grupo do Telegram, que a gente trabalha bastante coisas também, reflexões, né? Galera que tá no Telegram, tem alguém aí? Ó, já ansiosa pra live. Tá, se é uma ansiedade tranquila, uma expectativa boa, beleza. Agora não vai deixar de fazer outras coisas só esperando a live, né? Dani, que bom que você tá aí. Ó, duas ansiosas já. Ai, gente, é cada história que a gente tem de ansiedade, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca passou uma crise de ansiedade? Quem nunca passou um momento assim? Esses dias me perguntaram numa caixinha se eu já tinha tomado remédio para ansiedade. Já tomei, me ajudou muito. Sabe como que a minha ansiedade se mostrou? Dor de cabeça, enxaqueca, lascada. Eu acordava e dormia com dor de cabeça, assim, ó, um mês direto. E sabia que era ansiedade. Fui no neuro pra garantir, né? Vamos fazer. Eu sempre falo, vamos sempre descartar todas as hipóteses orgânicas. Não tinha nada. Tratei 6 meses. E ó, foi ótimo. Isso que, gente, é isso que eu falo. Ninguém tá livre disso, tá? Ninguém tá salvo disso, tá? Terapia, mesmo que você faça terapia, pode ter momentos em que isso aconteça, depende da fase que você tá vivendo na vida, né? Situações, enfim. Então, por que não buscar ajuda, ir lá, resolver e pronto, acabou, se ver livre disso, né? Então, ótimo, ó, eu vou ficando, né, gente? Vocês vão ficando e eu vou ficando também. Nos vemos, então, terça que vem. Aquelas perguntinhas ótimas de vocês também sobre relacionamento. Se tiver algum tema específico, me mandem, porque daí eu coloco ali, tá? O que mais vocês querem que seja falado sobre relacionamento. Tem essa questão do abusivo. Me pediram também sobre términos de relacionamento. Eu acho que vai ser uma boa pedida também, tá? Nos vemos, beijo no coração de todos vocês. Uma ótima noite. Nos vemos aí nos stories, na caixinha do Café com Terapia de sábado e terça que vem. Super beijo pra vocês!